Nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que foram identificadas irregularidades entre os beneficiários do Bolsa Família. O auxílio é pago para cerca de 22 milhões de pessoas em todo o país, com valor médio de R$ 614. Direto de Brasília, o Igor Damasceno chega com a gente trazendo mais informações. Muito boa noite e bem-vindo sempre ao nosso jornal, Igor. Que irregularidades são essas e o que acontece daqui para frente? Oi, Rose, boa noite a você, também ao Dante, ao Alex, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Olha só, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cerca de 2.500.000 beneficiários estariam recebendo indevidamente o Bolsa Família. Indevidamente por quê? Porque essas pessoas teriam uma renda superior àquela que é estipulada pelos critérios para que os beneficiários recebam o programa, recebam a ajuda do programa social. Segundo o Wellington Dias, tem beneficiário que inclusive chega a receber 9 salários mínimos, ou seja, mais de R$10 mil, uma renda muito superior à maioria dos brasileiros, principalmente aqueles que dependem do Bolsa Família para sobreviver. Eu lembro a vocês que, pelas regras, é preciso se encaixar, por exemplo, na pobreza ou extrema pobreza. A família não pode receber mais do que R$100 por pessoa, por membro familiar. Então, realmente, o Wellington Dias disse que há, sim, uma investigação em curso em contas de 10 milhões de beneficiários para descobrir se eles se encaixam ou não nessas regras. Desses 10 milhões, pelo menos 2.500.000 pessoas já estariam recebendo o Bolsa Família de forma indevida. A fala mais polêmica de Wellington Dias vem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que, em troca de votos, ou seja, para conseguir mais popularidade, conseguir mais apoio das pessoas durante o ano passado, que foi um ano eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria manipulado o CadÚnico, que é a porta de entrada para o Bolsa Família. Então, muitas pessoas estariam sendo beneficiadas pelo programa de forma indevida. O programa, até o ano passado, se chamava Auxílio Brasil. Em troca de votos, Bolsonaro facilitava, de acordo com Wellington Dias, a entrada dessas pessoas para receber o Auxílio Brasil. Vamos ouvir o que disse o ministro em coletiva de imprensa. Olha, eu quero ser muito cuidadoso, porque nós estamos lidando com seres humanos, pessoas que eu reconheço, o presidente Lula reconhece, todos nós, foram estimuladas, foram levadas a esta situação. E veja, nós temos aí um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão ali na linha da avaliação dessa revisão do cadastro. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Bom, então é uma decisão polêmica. O Wellington Dias ressaltou que há uma revisão dos dados para constatar se realmente há uma irregularidade ou não. Então, só voltando aos números, são 10 milhões de beneficiários que estão aí tendo a conta revista e desses, cerca de 2.500.000 beneficiários já estariam aí quase constatados que eles realmente estão recebendo o Bolsa Família de forma ilegal. Essa denúncia desse suposto esquema de facilitação à política assistencial em troca de votos por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro já deve ser investigada pelo governo federal. O ex-presidente ainda não se manifestou sobre esse assunto. Volto com vocês. Denúncias muito graves, mas como a gente ouviu, quase estão certas de que realmente estão recebendo indevidamente, ainda não foi comprovado. O que é preciso, então, para a gente avançar nessa investigação? É saber, de fato, se essas pessoas têm renda suficiente para receber o Auxílio Brasil, no caso agora o novo nome vai ser Novo Bolsa Família, ou se realmente estavam recebendo indevidamente durante todo esse tempo. É preciso muito cuidado, inclusive o Wellington Dias foi muito cuidadoso ao dizer que temos que ter cautela, temos que ter muito cuidado ao falar e ao fazer acusações, porque ainda não está nada comprovado. A gente certamente deve ter vários casos, a gente já viu vários casos, inclusive no ano passado, né, de diversas pessoas que tinham renda sabidamente mais alta do que é necessária para receber o auxílio e acabaram recebendo, mas certamente também tem casos de pessoas que naquele momento inicial
tinham a necessidade de receber o auxílio e depois acabaram conseguindo emprego, acabaram conseguindo uma outra renda e não atualizaram o cadastro. Então, a gente tem que ter, de fato, como o ministro falou ali, muita calma, muita cautela nessa hora para entender, saber diferenciar quem agiu com a má-fé, com o dolo, né, como a gente fala aí, nesses que vão responder certamente criminalmente sobre isso, e aqueles que eventualmente tiveram algum lapso, algum equívoco ali na hora de não atualizar o seu cadastro, né? Tem que ficar de olho, né? Exatamente. Esse pente fino, digamos assim, não é novidade, né? A gente vê isso acontecendo praticamente todos os anos. Vamos lembrar aqui que lá no início do governo Bolsonaro, em 2019, também aconteceu um pente fino parecido, só que naquela época foram um pouco mais de 1 milhão de pessoas que tiveram esse benefício cancelado. Agora a gente está falando de um universo de 2,5 milhões de pessoas, né? Quase que o dobro da população. Agora, A população de Manaus inteira, né? Pois é, exatamente. Só para a gente ter uma noção, né? E aí ele estava falando dessa renda, mas esse assunto, inclusive, ele chegou a citar ainda lá em janeiro, o ministro do Desenvolvimento, que tinha família de uma única pessoa recebendo esse benefício. E que é comum é que as famílias mais vulneráveis não são só de uma pessoa, né? Normalmente é de 2 ou de uma mulher com vários filhos ali. Por isso eles detectaram essas irregularidades. Tem que aguardar, de fato, a investigação, né, Igor? Tem que aguardar as investigações, inclusive o ministro usou muita cautela para poder se referir a esse assunto, porque são denúncias muito graves, tanto o suposto esquema de compra de votos, quanto, por exemplo, esses benefícios. A gente fala de uma população que precisa, assim, de uma assistência social. Então, cortar o benefício, assim, de repente, é um tanto perigoso, é exatamente por isso que a investigação está em curso, Rose.